Era só um jogo, ele disse, quando a tela do celular iluminou o quarto às 3 da manhã, e o som de uma notificação cortou o silêncio como lâmina. Era só um jogo, repetiu com a voz seca, enquanto a esposa olhava do batente da porta, segurando uma xícara de café que já havia esfriado. Xiui observava aquilo quase sem respirar. A luz azul no rosto dele, os olhos fundos, a mão que tremia um pouco sobre a tela. O homem que prometera amor na frente de parentes e amigos, que traçou planos com ela num apartamento pequeno e cheio de plantas, parecia agora tentar decifrar naquelas partidas algo que ela não entendia. Não era raiva no começo. Era confusão. E uma tristeza que se instalava como mofo nas coisas bonitas que tinha sido o casamento. Zhang Juan não era um jogador de infância, não tinha sonhos de torneios ou fama. Era diretor de produto numa empresa de tecnologia, um homem que gostava de planilhas e argumentos bem costurados, que conseguia transformar uma ideia em roteiro e orçamento. Trabalhar demais sempre fora uma desculpa aceita entre os dois. O que ninguém previa era que o lugar onde ele buscaria escape seria este novo jogo, um universo na ponta dos dedos, competitivo e compulsivo, projetado para oferecer pequenas vitórias em intervalos curtos, o tipo de vitória que cola. No começo foi inocente. Uma noite de insônia, uma recomendação de colega, um desafio que parecia ter regras claras. Só 1 hora, prometeu. Voltou para o sono cedo, no outro dia. A seguir, a mesma promessa. E então, as horas foram se esticando como fios, e as promessas se desfizeram em desculpas. Reuniões que ele faltava com o olhar distante. Jantares que terminavam com ele cochilando no sofá, o rosto banhado pela luz da tela. As conversas passaram a ser entrecortadas por toques no celular, por mensagens que ele apagava rápido quando ela olhava. A casa ainda tinha o cheiro de pão fresco que Xiui fazia aos domingos. Tinha as fotos escuras na estante, os ingressos de cinema colados num caderno, o nome da filha nos olhos deles. Xixi, pequena e sorridente com os dentes de leite, enchia a sala com bagunça e risos. Mas a presença de Zhang estava cada vez mais dividida. Uma parte no apartamento, outra parte num mundo onde os pontos valiam mais que promessas. Xiui sentiu a negligência como se fosse uma peça que se soltava no tabuleiro. Não veio num gesto único. Foi um acúmulo de olhares vazios, de mensagens sem resposta, de ausências. Ela começou a medir o marido em tempos, quanto tempo ele passava no trabalho realmente e quanto se perdia no jogo. Quantas noites ele voltava tarde alegando reuniões que, quando conferidas, não existiam. Havia pequenas mentiras, quase gentis. Fui tomar um ar. Ainda tenho algo a terminar. Vou só fechar isso. Cada uma delas triturava um pouco mais da confiança. Eles tinham uma história antiga para recorrer. Namoro longo, promessas de jovem que serviam como almofada em dias ruins. Havia dias em que Zhang ainda lembrava de datas e deixava bilhetes discretos na geladeira. Havia noites em que os dois ainda riam, e a casa parecia um remanso. Mas o vazio do sofá à meia-noite já não era mais apenas por trabalho. Era outro tipo de ausência. Numa sexta, ela esperou até meia-noite. Ele não voltou. Ligou 2 vezes. Mandou mensagens. O último visto nas redes do marido mostrava a atividade recente. A localização no aplicativo de trabalho informava mentalmente presente, fisicamente invisível. Às 2, uma mensagem curta. Hora extra. Não consigo sair. No dia seguinte, ele apareceu como se nada tivesse acontecido. Trouxe café e um sorriso que tentava ser normal. Mas as mãos ainda tinham o tremor do excesso de luz artificial. Desculpa, murmurou, como se só essa palavra pudesse costurar a noite inteira. A necessidade de explicações de Xiue começou a mudar de tom. De perguntas suaves para exigências cautelosas. Quando foi a última vez que você realmente desligou e conversou comigo? Foi uma dessas perguntas, feita numa tarde de chuva, enquanto Xixi fazia desenhos sobre a mesa. Zhang desviou o olhar, tocou a juba da filha e respondeu com o tipo de certeza de alguém que acredita poder consertar tudo com promessas. Prometo que vou reduzir. Vou sair disso, amor. Promessas vazias têm um ritmo próprio. Obedecem a ciclos. Repetem-se até parecerem rotina. E o jogo era todo feito para isso. Pequenos prêmios, cheiros de recompensa, urgências que pediam atenção constante. Zhang não via que o que ele chamava de passatempo começava a tomar as rédeas do próprio dia. Não via que as horas eram uma fila de dominós caindo. Foi numa dessas noites, quando a chuva batia nas janelas e a cidade parecia menor,
que Qin Zhao entrou com cuidado na vida de Shi Yue. Ele apareceu primeiro em reuniões corporativas, consultor convidado, voz bem colocada, cabelo impecável. Tinha o tipo de presença que desfaz tensões. Perguntava pelos projetos como se perguntasse pela alma das pessoas. Ofereceu ajuda a Shi Yue num momento em que ela precisou cobrir uma apresentação do chefe. Ajudou-a a reorganizar os slides, enviou sugestões, ficou até tarde no escritório explicando números com paciência. Há quem diga que o carinho começa quando o outro aparece onde sua própria alma pede socorro. Qin era esse tipo de gente. A aproximação de Qin não foi um beijo furtivo nem uma promessa estendida. Foi uma colcha costurada de gestos corretos. Uma mensagem trocada após uma noite difícil. Um café no meio da tarde. Um elogio que parecia genuíno. Ele foi um espelho para a solidão de Shi Yue. Quando ela contou por acaso sobre o marido que dormia no sofá com o celular na mão, Qin ouviu com atenção e ofereceu companhia sem pressa. Ser ouvido tem um peso que a razão muitas vezes subestima. Pesa como esperança, como string tencel, que segura a cabeça tonada de quem está cansado. Zhang, por sua vez, tinha seus próprios pequenos colapsos. No trabalho, a concentração falhava. Decisões que antes saíam fáceis agora precisavam de mais tempo. Um relatório foi devolvido pelo conselho com uma margem de crítica que ele nunca recebera antes. A reputação começou a trincar. Ele se sentia menos capaz, e o jogo, perversamente, oferecia uma vitrine onde ainda era competente. No universo virtual ele podia recuperar vitórias que o mundo real já não lhe dava. Era, ao mesmo tempo, recompensa e armadilha. Eu só quero sentir que ainda ganho, disse uma vez, em primeiro persona, para si mesmo, num trecho curto, quase um sussurro. Era doce ganhar pontos quando minhas decisões no escritório pareciam ralas. Eu me agarrei a isso e não percebi que perdia coisas maiores. A negação é um casaco confortável. Veste-se com desculpas. Os sinais foram se acumulando. Encontros que Zhang marcava e desmarcava, mensagens apagadas com pressa, a conta bancária com gastos incompreensíveis em pequenos micropagamentos. A casa começou a apresentar o peso dessas omissões. Xixi perguntou uma vez por que o pai estava tão cansado. A pergunta cortou Shi Yue no fundo do estômago, porque saber que a filha notava aquilo era como descobrir uma infiltração num teto que sempre pareceria sólido. As conversas entre o casal tornaram-se curtas, compostas por frases que evitavam profundidade. Quando Shi Yue propôs terapia de casal, Zhang concordou com uma indiferença que sugeria que a própria ideia era uma formalidade para ser cumprida. Está bem, disse. Mas o olhar buscou a tela do telefone. A terapia nunca começou de verdade. A simples promessa de buscar ajuda virou mais uma etapa não cumprida. Em paralelo, as peças do jogo social começaram a se mover. Yao Zhuoyu, um investidor de perfil alto que admirava o trabalho de Shi Yue, passou a mostrar-se cada vez mais presente em eventos empresariais. Ele era um homem de gestos longos e interesses claros. Não um vilão escuro, mas alguém cujo afeto vinha com contratos e condições. Yao observava Shi Yue com a mesma expressão com que avaliava uma fusão. Interesse mais pelo potencial do que pela pessoa. Ainda assim, a presença dele compunha a paisagem emocional em que Shi Yue caminhava. Havia propostas, convites, olhares que pesavam como ofertas. A construção do drama não aconteceu num único trovão. Foi uma sucessão de tempestades pequenas. Um telefonema cortado, um jantar cancelado, um compromisso em que ele não compareceu. Cada gesto era um golpe na rotina que antes os protegia. E entre essas pequenas tempestades, cresciam as dúvidas fundas de Shi Yue. Será que o que eu sinto é exagero? Será que o casamento sempre foi assim, e eu apenas estou acordando para isso agora? Será que estou sendo traída mais por ausência do que por atos? Numa reunião de família para o aniversário da mãe de Zhang, a tensão fez-se pública. A mesa estava posta com talheres alinhados, e o cheiro da sopa recheava a sala. Xixi corria entre as cadeiras, feliz de estar no centro da atenção. Zhang chegou atrasado, com desculpas mal costuradas, e tentou sorrir. No fundo dos olhos havia nervos à flor da pele. Um tio, sensível a mudanças de humor, lançou um comentário cruzado. Uma observação sobre a fadiga de Zhang, que, embora prosaica, caiu como pedra. Shi Yue sentiu o rosto esquentar. O corpo inteiro se encolheu.
Era como se o espelho da família refletisse algo que ela já sabia, mas rejeitava admitir. O marido estava falhando no essencial. Após essa festa, as pequenas mentiras viraram resistência aberta. Zhang começou a esconder o telefone sob o travesseiro, a desligar notificações, a evitar conversas diretas. Quando confrontado, reagia com uma mistura de raiva e vergonha. Você está exagerando, dizia. A negação é uma peça poderosa do vício. Protege o ator principal de olhar para si. Afastando-se emocionalmente, Shi Yue procurou apoio em estruturas externas. Amigas, colegas, um grupo pequeno de mulheres na firma, que, sendo honestas, também sabiam como uma relação podia ruir em silêncio. Algumas ofereciam conselhos práticos, outras ofereciam companhia. Foi numa dessas conversas que surgiu a palavra que ecoaria mais tarde. Prova. Guarde tudo o que puder, disse uma delas, com a voz dura de quem já passou por isso. Não para castigar, mas para se proteger. O aviso soou como metal frio. Shi Yue, que sempre fora alguém de coração aberto, agora sentia a necessidade de ordens e de defesa. Não era vingança. Era sobrevivência. Caminhando nessa linha tênue, ela começou a perceber que havia mais do que distração. Havia risco. Pequenos detalhes se tornavam indícios. Uma foto borrada que apareceu num e-mail do trabalho de Zhang mostrava um lugar que ele não frequentava. Um recibo de bar em horário que ele alegara estar em casa. Mensagens truncadas com endereços que não fazem sentido. Nada ainda era prova definitiva. Tudo era suficiente para inquietar. A dúvida virou um aparelho de medição na alma de Shi Yue. Cada novo sinal aumentava a pressão. Num desses dias, quando a angústia já fazia parte do ar, surgiu Jiang Wen, o jovem estagiário que trabalhava com Shi Yue. Ele era novo, inexperiente, mas tinha olhos atentos e a impaciência dos que aprendem rápido. Percebeu coisas que os mais velhos ignoravam. O sorriso forçado de Zhang nas reuniões. A forma como ele mordia o lábio enquanto digitava. De início, Jiang se limitou a observar. Depois, passou a comentar com sutileza, partilhando percepções em conversas rápidas com Shi Yue no corredor. Às vezes, a voz dele era um espelho para verdades que os demais não estavam prontos para encarar. Talvez não seja maldade, disse uma vez. Talvez seja fuga. Ele não ofereceu soluções, apenas companhia. E então apareceu o primeiro grande corte na rotina. A notícia de que Xixi havia sido submetida a exames por uma febre que não passava. O pânico que antes parecia distante veio inteiro e brutal. No hospital, com luz fria e odor de antisséptico, Xiue sentiu o peso de tudo o que havia sido negligenciado. Entre as máquinas suaves e os papéis, sua prioridade tornou-se absoluta: a infância da filha. Jiang, que deveria ser pilar, entrou no corredor com a aparência de alguém que acordara de um sonho ruim. Era um homem menor, talvez por culpa, talvez por medo. As palavras entre eles foram poucas. O olhar de reprovação de Xiue era uma sentença sem julgamento formal. E, no entanto, nos corredores vazios do hospital, a presença dele foi uma prova tangível de que algo precisava ser diferente. Ou que algo iria se quebrar de vez. Nos dias seguintes, com exames e médicos atentos, uma sombra nova pousou sobre o lar. A possibilidade, sussurrada num tom que tentava ser profissional, de que a condição de Xixi poderia ter implicações mais sérias. O medo é eficiente como amplificador de crises. Ele junta as pequenas rachaduras e as transforma em falhas estruturais. Xiue, que tentara manter a compostura, sentiu-se devorada. As perguntas sobre paternidade começaram a surgir nas noites, sussurradas em conversas angustiadas entre ela e Zhang, que oferecia promessas curtas e longas presas à prática. Era um momento em que a fragilidade de ambos se expunha na sua forma mais crua. Em semanas que pareciam meses, Zhang tentou reagir. Houve sim, lampejos de arrependimento que vieram como ventos frios. Ele apagou o aplicativo por alguns dias, retornou com desculpas, tentou compensar com pequenas atenções. Mas essas idas e vindas não resolviam a raiz do problema. O jogo não era apenas um inimigo externo, era uma parte dele que, sem tratamento, vinha correndo para frente. Havia momentos em que Zhang percebeu tudo e chorou, sozinho no banheiro, as mãos trêmulas, dizendo para o espelho palavras que chegavam sempre tarde demais. Desculpa, vou tentar. E ainda assim, a recuperação não é linear. A cada recaída, a confiança diminuía mais. Em uma reunião tensa com investidores,
onde o futuro da pequena empresa para a qual Zhang trabalhava dependia de sinais de estabilidade, houve um deslize dele que resultou em uma correção pública. Aquela noite terminou em mensagens hostis de colegas, em olhares de reprovação e em uma sensação de exposição que Zhan não soube como enfrentar. O jogo, paradoxalmente, dava-lhe alívio. No universo virtual, ele era vencedor, ao menos por instantes. Shiyue, cansada de promessas e de pequenas guinadas rumo à reparação, começou a pensar nas possibilidades de proteção. Não por desejo de punição, mas por medo do que poderia perder. E porque a condição de Xixi aproximava-se de algo que exigia coragem prática. Havia uma vontade de construir um escudo, de ter uma posição sólida caso as coisas se agravassem. Mas construir escudo requer provas, e obter provas abre um campo perigoso de decisões que atravessam éticas e limites. Em meio a esse emaranhado, Qin permanecia presente, com paciência de fera mansa. Oferecia ajuda sem cobrar. Olhava sem julgamento. Havia algo na sua calma que era, para Shiyue, bálsamo e novo problema em potência. Porque a presença de Qin era um lembrete de que havia outras rotas para cuidado. E porque, ao mesmo tempo, o coração dela começava a se inclinar para uma atenção que havia faltado por tanto tempo. Numa tarde em que o céu estava baixo e o metrô seguia lento, Shiyue recebeu uma mensagem no grupo da família. Uma foto de Zhang circulando num evento, risos, alguém tocando-lhe o ombro. A imagem surgiu como uma lâmina. Ele sorria, mas havia algo nos olhos que a foto não podia esconder. A inquietude. Uma notificação no celular trouxe ainda mais. Uma pequena captura de tela enviada por amiga que, sem saber, aumentou a pressão. Vi isso, escreveu a amiga. Você está bem? Pergunta curta. Resposta pendente. Shiyue guardou o telefone no bolso, sentindo a barriga apertar. O corpo reage primeiro. A cabeça tenta ainda racionalizar. No sofá do apartamento, quando as luzes baixas desenhavam sombras longas, ela ouviu entrar com um atraso que já não era surpresa. O cheiro de perfume diferente ficou no ar por um segundo, quase imperceptível. E então ela notou um recibo de bar no bolso da calça dele. O horário no recibo não batia com as desculpas. As palavras que vinham aquela noite foram curtas, afiadas e sem graça. Zhang tentou sorrir e disse: "É trabalho", como se isso bastasse. Era só um jogo. Ele repetia como se o verbo pudesse apagar a teoria inteira. Mas Shiyue começou a contar as horas em que ele não havia. Começou a traçar, com mãos trêmulas, uma sequência de vazios que, somados, formavam um mapa. Um mapa sem rota segura. Se você já viu uma relação abalar por um vício, comente: "Eu vi". Naquele ponto de virada, Shiyue não tinha ainda decidido se partiria, se aguentaria, se lutaria. Não era uma decisão imediata, era uma equação que misturava amor, medo, responsabilidade por Xixi e a necessidade de uma segurança prática. Mas havia algo que ela começava a entender. A proteção da filha exigia clareza. E para ter clareza, era preciso observar com calma, reunir fatos, entender se a negligência era passageira ou o sintoma de algo mais fundado. Na madrugada seguinte, enquanto Zhang dormia com o rosto relaxado e a respiração regular, Shiyue permaneceu acordada. Olhou para o celular do marido, apenas o suficiente para sentir o frio de uma possibilidade. Não queria invadir. Não queria trair. Não queria se transformar no tipo de pessoa que passava a noite fuçando o que era íntimo. Mas o medo e a necessidade configuraram uma urgência que beirava a racionalidade. Era hora de saber, para poder decidir. Ela não encontrou respostas fáceis. Havia fotos, mensagens criptografadas, horários conflitantes. A verdade parecia sempre contornada. Voltou ao sofá, abraçou Xixi que dormia num sono leve, e pensou no jogo que, no início, prometera distração. Era agora um nó que puxava o resto da vida. Pensou em Qin com gratidão cautelosa. Pensou em Yao com desconforto. Pensou em Jiang Wen, que ainda gostava de perguntar sem julgar. E, enquanto o apartamento dormia, uma janela no celular de Zhang mostrou uma tela que ela nunca viu antes. Nomes de jogadores, rankings, horários de atividades. Era um universo que ele maneja com precisão. Um universo em que ele seguia regras que ali faziam sentido. No mundo deles, as regras haviam mudado.
Xiue fechou o celular com as unhas cravadas na palma da mão, e percebeu, pela primeira vez com nitidez, que o jogo era mais que um passatempo. Era a linha que poderia separar aquilo que eles eram, casal, família, do que poderiam vir a ser, separados por decisões, por ações, por segredos. A escolha que ela faria não seria apenas sobre Zhang, seria sobre a filha, seria sobre si. A madrugada caiu de novo, e no balcão da cozinha, a xícara de café esquecida secou. Xiue pegou um casaco e saiu para respirar. A cidade estava molhada, e as luzes pareciam mais duras. Em algum lugar, entre passos e sinais fechados, alguém riu à toa. Era uma vida que continuava, indiferente aos colapsos de uma família. Ela caminhou até a esquina, e por um instante, pensou em bater à porta de Qin, apenas para falar com alguém que ouvisse sem julgar. Pensou em ir ao escritório de Yao e procurar por uma saída segura. Pensou também em voltar e tentar falar mais uma vez com Zhang. Olhar nos olhos dele, até que ele rendesse à verdade. A verdade, porém, tinha jeitos de esperar. E o jogo continuava ali, brilhando na tela de alguém que dormia do outro lado da parede, prometendo vitórias pequenas e imediatas, enquanto a vida offline exigia grandes decisões. No silêncio que antecede a manhã, Xiue entendeu que, dali para frente, nada seria igual. Havia uma ordem nova nas coisas: observar, registrar, decidir. E talvez, no fim, aceitar que amor também é escolher com coragem. Ela respirou fundo e voltou para casa. Encontrou Zhang adormecido, com o rosto mais calmo que havia estado em semanas. Na mesinha do corredor, um convite para um evento dos investidores repousava. Um jantar que poderia significar muito para o futuro profissional dele. Embaixo do convite, uma pequena nota manuscrita. Desculpa pela noite passada. Amo vocês. As palavras eram curtas, honradas por um arrependimento recente. Mas Xiue agora sabia que desculpas só ganham valor quando traduzidas em mudanças. Quando a luz do celular piscou novamente, veio uma mensagem nova. Um número desconhecido enviou uma foto em baixa resolução. Era um fragmento. Um rosto semi-oculto ao lado de Zhang, rindo em local que parecia um bar. A imagem foi recebida por acaso, por mãos que agora tinham olhos atentos. Xiue sentiu um frio agudo, uma mistura de raiva, medo e uma clareza cortante. Não havia ainda uma conclusão, mas havia, finalmente, um ponto de partida para uma investigação que não seria apenas por curiosidade, seria por proteção. Ela guardou o telefone, fechou os olhos, e por um segundo imaginou o cheiro da infância de Xixi. O mesmo cheiro que ela prometera preservar. Era uma promessa que agora exigia coragem prática, e não palavras vazias. O jogo, piscando em algum lugar no silêncio, tinha confundido o que era verdadeiro com o que dá prazer momentâneo. Era hora de traduzir essa confusão em decisões. E decidir doía. Ao se deitar, Xiue ouviu o sono de Zhang, e junto com ele, o tilintar distante de uma notificação que naquela noite não teve a força de interromper. Ainda assim, o aviso já havia passado. Algo que parecia sem importância transformara-se em ferida aberta. E feridas exigem tratamento, por mais que a cura seja lenta. No quarto ao lado, a cidade dormia. As luzes dos prédios desenhavam um mapa de vidas sobrepostas. Em algum ponto daquele mapa, o jogo continuava. Promissor e cruel. Em outro, uma mãe planejava movimentos que poderiam alterar de vez o destino da sua família. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez, imaginou que a saída não seria apenas punir, nem apenas perdoar, mas construir outra vida, com regras mais claras, com fronteiras reais. Punição e perdão seriam mais tarde etapas. Agora vinha a defesa. E então, no silêncio que antecede o amanhecer, o telefone vibrou novamente. Uma mensagem simples. Preciso falar. Era de Qin Zhao. Foi a primeira vez que alguém além de Zhang deixou de remeter ao jogo para lhe oferecer real presença. Sem perguntas óbvias, sem soluções prontas. Xiue sentiu o coração apertar. Havia decisões a tomar, palavras a dizer, provas a reunir. E um território emocional que se abria, amplo e perigoso. Ela finalmente respondeu. Encontro às 10. Café da esquina. A resposta foi curta, medida, feita para adiar um entendimento maior. E também para testar se havia ainda quem de fora pudesse ser ponte. Ao desligar,
Olhou para Zhang dormindo e para a foto borrada no fundo do bolso do casaco sobre a cadeira. A vida, pensou, exige coragem até mesmo para abrir mensagens estranhas. Ainda não sabia para qual direção essa coragem a levaria. Sabia apenas que não poderia continuar inerte. As horas seguintes seriam de observação, de tentativas de reconstrução, de pequenas derrotas e possíveis recomeços. Mas naquela manhã úmida e longa, a primeira partida fora jogada. Ela escolhera não mais ignorar. O jogo permanecia ao alcance de dedos ávidos. Mas agora havia alguém atento do lado de fora da tela, contando cada movimento. O tabuleiro fora posto. As peças começaram a se mexer. Xin apareceu pontual demais para ser casual. Sentei-me de frente para ele como quem leva uma defesa ao tribunal. O corpo rígido, a voz medida. Ele sorriu sem pressa. A mão pousada ao lado da xícara como se aquilo fosse apenas um gesto social, e nada mais. Não era. Como está sua filha? Perguntou. E não foi questão cortês. Foi um reconhecimento do que importava. Respondi com a verdade curta. Havia febre, havia exames, havia noites que eu não dormia. Ele escutou como quem registra um mapa e ofereceu uma rota. Advogada amiga. Alguém que podia falar com médicos sem alarmes desnecessários. Um contato para lidar com os papéis da empresa, se eu quisesse. Eu não quero construir nada em cima de medo, disse, mais para mim do que para ele. Quero clareza. E clareza era exatamente o que Tim sugeria. Acompanhamento do que havia de fato ali, mas por meios que se mantivessem fora do alcance da sombra ética. Provas legítimas, enfatizou. Mensagens, registros de presença, comprovantes bancários, testemunho de quem estava com você. Nada de invasão. Nada que te comprometa. Havia uma diferença entre proteger-se e vingar-se. Eu sabia disso. Havia também uma diferença entre desmoronar e montar uma defesa para seguir em frente. 15 minutos depois, combinamos que ele falaria com sua advogada de confiança e que eu esperaria por um telefonema com orientações. Não era o que eu queria. Era o que eu precisava. Enquanto isso, no escritório, Jiang Wen fazia o que sempre fizera melhor. Colecionava pequenos fatos e juntava-os. Pedi a ele com voz calma que olhasse os logs de acesso às pastas de Zhang, que verificasse horários de login, que anotasse qualquer anomalia na agenda que pudesse explicar as ausências. Ele topou sem fazer perguntas, porque no fundo, a solidariedade às vezes chega por meio da prática mais direta. Alguém que ajuda a contar a verdade como ela é. Os dias seguintes foram um trabalho de nervos. Fui ao hospital quase diariamente. Vigiei o sono de Xixi. Respirei minutos curtos entre uma consulta e outra. Tim enviava mensagens discretas com nomes de advogados. Jiang me mandava prints com horários de acessos e confirmações de reuniões que Zhang não comparecera. Aos poucos, o mapa que eu havia desenhado no escuro começou a ganhar contornos em papel. Havia coincidências que, quando reunidas, deixavam de ser meras coincidências. A advogada avisou com frieza técnica. Provas sólidas importam. Mensagens salvas, backups de conversas, testemunhas que aceitassem assinar declarações, registros de gastos, bilhetes, fotos com data. Tudo que fosse obtido por meios legais. Tudo que resistisse à contestação. Não busque vingança, disse. Busque segurança. Era um mandamento prático. Eu concordei. Queria proteção, não espetáculo. No entanto, alguns segredos não cabem em planilhas. Há buracos que só o corpo sente. Quando Xixi teve uma crise de febre em plena madrugada e eu vi o rosto dela manchado de suor, o resto do mundo se foi. Zhang veio correndo, com olhos de culpa que não se desfaziam em palavras. Na sala de emergência, a enfermeira falou com calma sobre a possibilidade de exames mais aprofundados. Disse que era melhor confirmar se havia alergia ou infecção. Não se alarme, disse a médica com profissionalismo. Agiremos com cuidado. Foram dias de espera por resultados, noites de telefone com médicos que evitavam promessas. No meio disso, recebi algo que incendiou meu peito. Uma captura. Enviada por uma conta anônima para o meu e-mail, com um clipe curto, menos de 1 minuto, de Zhang em um bar, sorrindo com uma mulher que eu não reconhecia. A imagem era instável, o bar escuro, a boca dela próxima à dele numa conversa que parecia íntima. Não havia beijo explícito. Não precisava haver.
A leitura era cruel. Ele entrava num espaço que negava a casa, que negava o cuidado da nossa família. Meu primeiro impulso foi fechar o laptop e respirar. Não o fiz. Em vez disso, salvei o arquivo. Copiei para um pendrive e deixei o arquivo para a advogada. Isso pode ser usado? Perguntei. Ela respondeu com cautela. Depende de como foi obtido. Se foi filmado sem invasão e você o recebeu, pode ser indício. Mas precisamos de mais. A prática do direito, naquele momento, me soou como uma tentativa de encaixar a dor dentro de limites reconhecíveis pela lei. Então veio a chantagem. A mesma conta anônima que enviara o clipe exigiu algo em troca do silêncio. A vermelha e direta proposta de que eu não divulgasse aquilo, sob pena de ver o arquivo circular entre investidores e amigos. A mensagem veio com tom calculado. Cuidamos dos seus interesses. Não faça movimentos precipitadamente. Há coisas que se resolvem com calma e um preço razoável. Era o tipo de frase que transforma silêncio em moeda. Não paguei. A chantagem é uma moeda cujo mercado eu não queria alimentar. Em vez disso, levei a mensagem à advogada e ao número de segurança da empresa. Rejeitamos a negociação. Abrimos uma ocorrência para que o envio fosse rastreado e registramos a ameaça. A polícia levou a denúncia a sério. Começou uma investigação preliminar. Não era solução instantânea, mas a exposição da tentativa de extorsão já punha em cena a dimensão do poder de quem manipulava. Alguém acreditava que poderia controlar não apenas segredos, mas destinos. Enquanto isso tudo acontecia, Yao Zuoyu sugeriu um caminho diferente. Proteção por contrato e, implicitamente, companhia mais estável. Em uma reunião formal, falou sem rodeios sobre consolidar uma parceria que englobasse cuidado financeiro para Xixi e um laço social quando eu sentisse que precisava. Era, no mínimo, um convite coberto por pragmatismo. E por vantagem. Eu o ouvi e agradeci, mas havia algo na proposta que incomodava. Não era afeto, era seguro condicionado. Não sou uma apólice, disse numa noite, sem querer dramatizar mais que o necessário. Ele ergueu as mãos, surpreso. Não disse isso, respondeu calmamente. Ofereço suporte. Você tem uma filha com futuro incerto. A questão é prática. Yao falava como quem resolve ativos. Olhava pelos números das projeções de estabilidade. E aos poucos, ativos e afeto começaram a se misturar na minha cabeça. Foi aí que o nome de Tim ganhou nova dimensão. Ele não era apenas ouvinte. Era um intermediário que questionava as soluções feitas de segurança em troca de presença. Cuidado com promessas que exigem assinatura. Aconselhou numa tarde em que Xixi dormia no meu colo. Algumas oferendas vêm com preço que só se percebe depois. A angústia crescia, e a cidade parecia menor. Então veio o telefonema do hospital, e um ruído no fundo que fez o mundo girar. Precisa vir, é urgente, a febre voltou, precisamos tomar amostras. Corri, peguei Xixi no colo, e senti o corpo dela leve demais. No corredor daquele hospital, encontrei Zhang, inclinando-se sobre a parede, com o rosto fechado. Ele me olhou quando cheguei. Tentou um sorriso que não pegou. Vou ficar, disse ele com voz que tentava solenidade. E eu olhei para as mãos dele, as mãos que haviam apertado as minhas em 1000 promessas. E pensei nas vezes que estavam ocupadas com telas enquanto precisava de calor. Não disse nada. Havia instruções médicas, gente correndo, exames sendo pedidos com pressa, mas no centro da tempestade havia uma única pergunta não dita. Quem era pai e quem era responsável por cada gesto? O hospital decidiu por uma série de exames. A equipe pediátrica pediu observação. Para tranquilizar os profissionais, a advogada sugeriu que, enquanto cuidávamos da saúde de Xixi, pedíssemos diretamente um teste que esclarecesse questões práticas. Um exame que confirmasse, se necessário, paternidade em caso de disputa por cuidados. Não como uma acusação, disse, mas como uma ferramenta. A ideia soou dolorosa, contudo necessária, porque a dúvida podia virar alavanca para quem quisesse usar nossa fraqueza. Pedi o exame. Zhang hesitou, então concordou. Era um momento em que ambos precisávamos de um sinal de que estávamos, pelo menos, dispostos a enfrentar a própria condição. Jiang Wen acompanhou à distância, trazendo registros e pequenas descobertas que, juntas, formavam uma colagem que incomodava a cabeça de Zhang. As horas de internação passaram lentas. O sono de Xixi oscilava entre febre e desmaio.
No corredor, entre um relatório e outro, tive tempo de pensar em como um vício cria efeitos dominó que atingem até o mais indefeso. A notícia do exame, porém, nunca veio diretamente por nós. Alguém vazou uma parte do resultado. Uma etapa preliminar, incompleta, mas o bastante para gerar ruídos. A mídia, sedenta por fragmentos, teve acesso a um tweet anônimo. A cidade começou a falar antes que nós pudéssemos entender exatamente o que. Foram horas em que o vazio da casa era preenchido por suposições e por olhos curiosos. Não era apenas a intimidade que estava em jogo. Era a exposição pública de um momento delicado. Quando o resultado oficial chegou, a advogada explicou com cuidado. Havia procedimentos e janelas de análise que precisavam ser respeitadas. A confirmação dependeria de um exame final. E por enquanto, tudo o que tínhamos era ruído e interpretação. Zhang reagiu com uma mistura de alívio cauteloso e raiva contida. Eu reagi com a mesma cautela. A dúvida, mesmo quando desfeita, deixa marcas. No meio dessa turbulência, o conselho da empresa convocou uma reunião. A crise de imagem já lhe atingira indiretamente. Mensagens antigas ressurgiam nas mídias. O investidor mais próximo, incomodado, pedia explicações. Zhang contou a sua versão com dificuldade. A diretoria ouviu e, em uma tarde de vozes medidas, decidiu afastá-lo temporariamente até que as questões internas fossem esclarecidas. Foi uma queda que doeu não apenas no trabalho, mas em sua identidade. Ele saiu com a caixa de pertences na mão, olhos perdidos, e eu senti que o corpo dele diminuíra de tamanho. O vício não havia apenas custado noites, havia aberto falhas no chão em que ele andava. Os dias que se seguiram foram uma combinação de trâmites, hospital e uma sensação crescente de que a família estava sendo transformada em tabuleiro público. A chantagem continuou. Novas mensagens chegaram, desta vez exigindo mais. Ocultar provas, não avançar com denúncias de extorsão. A polícia dizia que monitorava. Nós agíamos com cautela. Eu descobri, em conversa com Tim, que havia redes que circulavam por entre influências. Gente que acumulava informação para usar como alavanca. Não era novidade no mundo em que andávamos, mas sentir aquilo direcionado à sua vida é outra coisa. Então veio o convite para um jantar de gala, um evento dos investidores que prometia restabelecer a confiança na empresa, caso as lideranças mostrassem estabilidade. Eu deveria comparecer por xixi e por postura. Yao falou como se fosse a solução. Se você aparecer comigo, mostramos união. A sugestão era clara. Eu respondi com neutralidade. Não estava preparada para fingir. Ao mesmo tempo, havia uma proposta de casamento apresentada por ele. Não com um pedido romântico, mas como uma oferta prática. Proteção para mim, para a filha e para a carreira. Era um contrato com laços afetivos. Concordar seria resguardar xixi? Ou seria negociar o direito de escolher? Naquela noite, antes do jantar, recebi uma ligação que fez o sangue gelar. Um e-mail com uma pasta anexa enviava um vídeo mais longo que o primeiro. O arquivo mostrava Zhang em uma situação de aparente intimidade com uma mulher em um local privado. Havia, no fundo do vídeo, vozes que pareciam familiarmente adultas, risos calmantes. A montagem era feita para machucar. A mensagem que acompanhava o arquivo era direta. Divulgue isso e afunde. Guarde e pague. Havia um nome assinado, mas podia ser falsificado. Não importava. O efeito era o mesmo. Ameaça. Na manhã do jantar, eu sentei em frente ao espelho com o vestido que Yao havia sugerido e senti uma sensação de busca que não pertencia ao brilho. Em algum ponto entre me arrumar e sair, Zhang apareceu na porta, sem camisa, com olhos encovados. Ele tentou explicar sem palavras. Pegou na minha mão, apertou, e as palavras saíram pequenas. Não é verdade, disse ele. E eu vi nele, por trás do vício, o homem que amara. Mas também vi a teia de mentiras que parecia envolvê-lo. Preciso que você acredite, completou. Eu não sabia se devia. No restaurante onde o jantar ocorreria, as luzes brilhavam, o champanhe borbulhava, e rostos que contavam histórias de investimento sorriam sinceros. Tudo parecia que poderia ser consertado com a aparência certa. Yao moveu-se como um dono de cena, apresentando-nos a outras mesas, segurando a mão com uma firmeza calculada. E no momento em que a primeira taça de vinho foi erguida para um brinde,
Todo o salão escureceu por alguns segundos, e uma imagem foi projetada na parede principal. O vídeo do qual eu tivera notícia, agora vazado em alta definição, circulava como sentença. Houve um silêncio que se abriu como um corte. As conversas cessaram. Alguns viraram o rosto discretamente. Outros ficaram paralisados. Zhang levou instintivamente a mão ao rosto. Eu senti a presença de Xixi atrás de mim, pequena e perplexa, sem entender direito o que acontecia. Yao arregalou os olhos, e algo no seu rosto se endureceu. Pessoas começaram a sussurrar. O estrago era imediato. O investidor mais próximo se levantou, reclamou com o rosto vermelho, e a plateia se dividiu entre choque e deleite. Alguém, impiedoso, gravou a projeção com o celular, e o upload foi instantâneo. A crise que eu temia tornou-se pública num piscar. No meio daquele choque, Tim tocou meu braço. Não reaja agora, murmurou. Temos que processar isso com cuidado. No entanto, algumas coisas não se administram com calma. Zhang levantou-se com a roupa amarrotada, foi até o microfone e tentou falar. A voz dele saiu fraca, as palavras desconexas. Isso é montagem, começou, sem conseguir respirar. As pessoas riram, ou talvez foi apenas o som de quem entende que a defesa não convence. Os investidores, instintivamente, começaram a evitar contato visual. Em minutos, o dano era econômico e simbólico. O homem que vi então não era apenas o marido negligente de outrora. Era alguém despojado de autoridade, andando em público como quem falhou em um teste que outrora dominava. A diretoria convocou reunião de emergência, conversas contratuais foram interrompidas. O financiamento foi represado. A queda foi rápida porque a confiança, no mundo dos negócios, é volátil. Zhang foi escoltado para fora. A sensação de ruína tinha textura, som e cheiro. Quando voltamos para casa naquela noite, a casa parecia menor. Xixi dormia entre lençóis desarrumados. Jantamos em silêncio. Eu queria chorar, gritar, salvá-lo de mim mesma. Em vez disso, propus que conversássemos com calma, e, se necessário, que ele buscasse ajuda formal. Zhang assentiu como quem coloca uma máscara maior sobre o rosto. Os dias seguintes foram cheios de batalhas de imagem. A polícia olhou o vazamento. A empresa contratou uma equipe para tentar descobrir a origem daquele ataque. A advogada avisou que processos poderiam se arrastar por meses. O que eu ganhava eram medidas protetivas e poucos pedaços de verdade. O que perdíamos era a intimidade que não se recupera com ações legais. E, no entanto, havia quem quisesse transformar a queda alheia em oportunidade. Yao aproximou-se com mais insistência, desta vez com promessa declarada. Se você quiser estabelecer uma vida nova, eu estou pronto para ajudar. Assuma um projeto comigo, casemos e garantimos tudo. A lógica de segurança o tornava ainda mais convincente. Parte de mim desejava a segurança como se fosse oxigênio. Parte de mim via o preço. A entrega de uma liberdade que eu começara a reconstruir. Numa manhã chuvosa, recebi um telefonema que trouxe mais ruído. A conta anônima que praticara a chantagem passou a negociar em público. O vídeo se multiplicava em versões e sumia em outras. Havia ruído que transformava a verdade em mercadoria. Foi quando decidi dar um passo que não envolvia promessas alheias. Entrei com pedido formal de divórcio. Não era uma decisão tomada ao calor do dano. Vinha de semanas de acúmulo. A iniciativa jurídica era uma proteção direta à nossa filha e a mim. Zhang ouviu como se recebesse uma sentença. Houve surpresa, depois raiva, depois um acordo temporário. Conversaríamos sobre termos e visitas, tudo com advogados presentes. A decisão era técnica, dolorosa e necessária. A notícia do divórcio alimentou ainda mais o jogo público. As manchetes exploravam casos de família, especialistas comentavam, e o tribunal da opinião pública parecia não se cansar. Zhang, humilhado e envergonhado, perdeu mais do que cargo. Perdeu a autoridade doméstica que uma vez exercera por costume. Em casa, tornou-se mais errático. Dias de ausência, noites de promessa de recuperação, recaídas que desmanchavam o pouco que se tentava reconstruir. Eu exigia limites. Ele tentava atingi-los e fracassava. A custódia de Xixi se tornou uma batalha de barganha emocional e legal. Neste momento, contudo, a história revelou que a verdade quase sempre tem camadas. Uma investigação paralela. Parte policial, parte curiosidade profissional de alguém que não se cansava de pesquisar.
Apontou para uma rede de manipulação que não tinha Zhang como cérebro. Houve sinais de perfis falsos, contas bancárias intermediárias e um nome que surgia ligado a operadores discretos. Yao, que até então me abordara como oferta segura, passou a ser questionado por amizades em comum. Algumas coincidências entre seus interesses e os movimentos de mercado me fizeram erguer a sobrancelha. Não que isso significasse culpa, mas a teia que prendia nossas vidas tinha nós demais para serem amarrados ao acaso. Enquanto isso, Qin, que aparecera como conselheiro, revelou também uma face mais complexa. Descobrimos que ele fora contatado por uma empresa concorrente, com interesse em comprar participação de negócios, no momento em que o pilar da liderança estivesse fragilizado. A oferta feita a Qin, segundo ele, foi de ajudar a mediar e, se necessário, apresentar soluções de gestão. Nada ilegal. Mas a descoberta deixou claro que todos os atores ao redor tinham interesses múltiplos. O que parecia ajuda poderia ser movimento de tabuleiro. O ponto de virada, no entanto, veio em uma audiência pública onde a defesa do vazamento expôs uma verdade dolosa. Alguém, dentro da empresa de tecnologia onde Zhang fazia carreira, havia montado um esquema para amortecer a sua queda. Testemunhos trouxeram à tona que o conteúdo do vídeo fora editado em cortes estratégicos, mas não se provou que fosse totalmente construído. A narrativa pública era ambígua, e a ambiguidade se alimenta fácil de ressentimento. O efeito foi que a opinião oscilava. Uns acreditavam que havia manipulação. Outros viam culpa. No ápice desse revezamento de responsabilidades, uma figura que até então parecera periférica, He Jingshu, antigo sócio de um dos investidores, foi citada como uma pessoa que tinha motivos para prejudicar Zhang. Disputa de influência, receio de perder fatias de poder, ressentimentos sobre decisões administrativas. Quando isso veio à tona, a rede de motivações complicou tanto que ninguém mais parecia puro. A moralidade, nas tramas de poder, rende-se a interesses. Aconteceu então algo que ninguém poderia prever. Em uma manhã, o exame de paternidade, finalmente consolidado por amostras legais e por protocolo, confirmou que Zhang era, sim, o pai biológico de Xixi. A notícia caiu como chuva fria. Era, por um lado, alívio para quem desejava certezas. Por outro, diminuía a manipulação que tentara usar dúvida como arma. A confirmação desarmou parte da chantagem, ao menos no ponto central, mas deixou cicatrizes que nenhum resultado laboratorial apaga. Essa confirmação mexeu com as pessoas ao redor. Alguns se desculparam, outros mantiveram posições de cautela. Yao, que havia colocado propostas de casamento e proteção, viu seu argumento se ressecar. Sua oferta, que se baseava também na incerteza, perdeu força. No jantar onde deveria haver trégua, houve um pedido público de desculpas de um investidor influente, que admitiu ter contribuído para a onda de rumores. Reconciliações formais surgiram, mas nem sempre os efeitos emocionais se curam com palavras. Com a paternidade confirmada, as conversas sobre a guarda de Xixi ganharam outro tom. A advogada propôs um acordo que privilegiasse o bem-estar da criança, visitas específicas, horários organizados e participação financeira garantida. Eram soluções técnicas que tentavam reduzir o impacto nas rotinas. Zhang, ainda frágil em suas habilidades de controle, aceitou as condições com voz baixa. Eu quis acreditar que aquele seria o começo de um novo modo de relação. Menos romântica, mais responsável. Ele, contudo, ainda enfrentava o vício. O jogo, apesar de exposto e castigado, não desaparece por decreto. Zhang tentou um programa de acompanhamento para tentar reduzir o uso, aceitou consultas, participou de reuniões. Houve dias em que esteve presente de verdade. Houve recaídas que nos lembraram como o vício age como gravidade, puxando quem já foi frágil. A recuperação foi tortuosa e pública. Havia momentos em que eu, diante do homem que retornava por alguns minutos à paternidade, via luz, e momentos em que via o mesmo olhar perdido na tela. No terreno emocional, Kim aproximou-se com delicadeza e distância. Não havia flores dramáticas, apenas mensagens, e uma presença que dizia: se precisar, eu estou aqui. O que quis dizer? Amor, amizade, algo que flerta com ambas as coisas? Em um episódio íntimo, ele confessou que gostava de mim, que via em mim a força de quem sustenta um lar apesar da tempestade. Não houve pressa, não houve imposição. Havia uma proposta de caminhar ao lado. E eu respondi com uma exigência. Tempo. Tempo para entender se queria uma nova construção ou uma reconstrução de mim mesma.
independente de outros. Quanto a Yao, sua consolidação como alternativa de segurança se desfez. Ele tentou recompor sua imagem com gestos de apoio, mas eu percebia que sua presença sempre vinha com cláusulas invisíveis. Houve um momento tenso em que ele sugeriu que um casamento resolveria todas as incertezas. Respondi com firmeza. Não vou trocar autonomia por segurança. Era uma frase que doeu mais nele do que em mim, porque tocar em autonomia é tocar em negócio. No plano profissional, a empresa de Zhang sofreu alterações. Investidores exigiram mudanças. A diretoria convocou um novo time de gestão. Alguns deles, próximos a Yao, foram afastados. A política nesse sentido teve consequências. Zhang teve que aceitar uma suspensão estendida, e mais ainda, lidar com a vergonha de ver as decisões do passado repercutirem no presente de forma tão cruel. Ele perdeu negócios, algumas parcerias foram refeitas, outras não. A instabilidade financeira chegou como uma onda que todos tiveram de aprender a surfar. Enquanto eu fazia o meu melhor para organizar tudo, casa, advogados, médicos e a escola da Xixi, comecei a sentir que minha vida tomava uma forma que não era apenas reação. Havia uma possibilidade de se reescrever em termos práticos. Viajei a alguns contatos de trabalho que poderiam me oferecer uma posição mais estável, propus programas para reestruturar a rotina de Xixi, e mais do que isso, aprendi a dizer não a propostas que pareciam me salvar em troca de partes importantes de mim. Isso significava perder conforto imediato, mas ganhar um fôlego longo. O clímax da tensão veio em uma audiência pública por causa das acusações de vazamento e de possível manipulação empresarial. No tribunal moral e midiático onde nos encontrávamos, alguma coisa precisou ser feita para que a verdade pudesse emergir, sem que a violência das versões a destruísse. Advogados falaram com precisão, e, em um depoimento crucial, um técnico mostrou que os cortes do vídeo haviam sido manipulados para sugerir encontros, onde talvez só houvesse conversas. Não se provou que Zhang fosse inocente de tudo. O que se provou foi que a intenção de quem divulgara era danificar de forma deliberada a imagem de alguém para benefício de terceiros. A revelação de que a rede por trás do vazamento tinha motivações econômicas abalou a narrativa sensacionalista. Quando a manipulação ficou clara, parte do público fez voltar-se para a crítica. Quem lucra com a queda alheia? O que vale a fama quando a reputação se vende por vantagem? A sociedade, muitas vezes, gosta de um espetáculo de ruína. Aprender que um espetáculo pode ser fabricado é desconfortável. No entanto, nem tudo voltou ao lugar. As perdas já haviam ocorrido. Reconstrói-se, mas com marcas. Zhang tentou recuperar a confiança. Essa vez por atos práticos. Compareceu às consultas da filha, apareceu na escola quando era esperado, entrou em programas de reabilitação e, por minha insistência, mostrou os bilhetes de frequência a reuniões de apoio. Houve dias de sinceridade, em que falava com lágrimas que não pediam perdão apenas para aliviar o próprio peso, mas para mostrar o reconhecimento do dano. Perdi o rumo, disse em uma tarde, com voz que parecia quebrada de verdade. Usei o jogo para fugir de decisões que me pareciam grandes demais. Fui covarde. A providência, no entanto, não cala as cobranças. Havia quem pedisse que ele fosse punido, afastado, e quem defendesse que precisava de apoio. Eu, no lugar de quem assina decisões que afetam uma filha, optei por um meio termo. Convívio supervisionado, até que houvesse sinais concretos de mudança. Isso reduziu a chance de recaída no contato com Xixi, e trouxe segurança por um tempo. Nos momentos mais duros da jornada, houve também gestos humanos que não se compram. A professora que acompanhou Xixi na escola e mandou bilhetes sobre o comportamento da menina. A vizinha que trouxe sopa quando estávamos esgotadas. Jiang Wen, que deixou de ser apenas estagiário e virou um ombro discreto que relembrava que há lealdades que não se compram com ganhos. Essas forças pequenas seguraram a vida quando o ruído era alto demais. A pergunta que ficou por semanas, se punir ou perdoar, encontrou uma resposta prática. Ambos. O sistema legal seguiu seu curso, Zhang aceitou medidas e passou por acompanhamento. Eu aceitei que perdão não é esquecimento, e que convivência não é normalidade automática. Custamos caros ao relacionamento. A decisão que tomei foi buscar autonomia financeira e emocional, de modo que, no futuro, qualquer ponte se reeditasse em bases diferentes. Por fim, houve a cena do casamento que não aconteceu. Yao,
Impaciente com o ritmo que eu impunha à própria vida, resolveu formalizar uma proposta com convidados e pressa. Marcaram-se datas, enviaram-se convites como se a lógica do casamento pudesse selar problemas que eram mais profundos que qualquer cerimônia. Convidados chegaram, vestidos, e eu fui até o local com um xixi no colo, como se fosse cumprir um protocolo. O salão estava luminoso, as flores encomendadas, e as pessoas alinhadas como peças prontas. E naquele instante, quando todos aguardavam a entrada triunfal que mudar-me-ia a vida, fiz algo que jamais pensei que faria. Levantei-me e disse, do meio do salão com voz firme, que não haveria casamento ali. Houve um murmurinho que se espalhou como onda. Ial ficou branco. Havia ofensas disfarçadas de surpresa, perguntas arquitetadas para minha vergonha. Eu falei com voz clara. Não vou trocar a minha liberdade por uma segurança que me obriga a calar. Não posso fazer isso por Xixi. E não posso fazer isso por mim. E, antes que as emoções transformassem a cerimônia em um espetáculo, saí da sala com Xixi dormindo no meu ombro, e itens de traje nas mãos, como quem carrega pouca bagagem que importa. A fuga daquele casamento não foi vingança. Foi o fim de uma negociação que me pedia que abdicasse do que entendia como vida legítima por medo. Caminhei com passos firmes, e senti a estranha leveza da decisão honesta. Não foi um final glorioso. Foi uma quebra de expectativas, uma recusa quieta que soou mais poderosa que qualquer briga. Ficou claro para todos ao redor. Eu escolhera minha paz. No epílogo dessa espiral, as consequências foram reais. Zhang perdeu posições, enfrentou processos internos e políticas de segurança. Alguns amigos afastaram-se, outros permaneceram. A chantagem foi parcialmente resolvida. Alguns operadores foram identificados, processados, enquanto cabeças que orquestraram o vazamento foram expostas e enfrentaram repercussões profissionais. Nada disso reinstaurou o passado. As perdas econômicas e reputacionais permaneceram como cicatrizes. A recuperação de Zhang foi lenta e, por vezes, interrompida por recaídas que me lembravam que vícios não obedecem a moralizações. Ele entrou em um programa terapêutico mais profundo, passou por acompanhamento psiquiátrico, e nos momentos em que esteve presente, foi um pai de verdade. No entanto, a confiança, como tecido, leva tempo para costurar. Eu decidi manter minha vida, reconstruir meu trabalho, e dedicar a Xixi rotinas estáveis. Zhang participou, em contrapartida, da reconstrução com esforços que agora tinham testemunhas e prazos. Quanto a Tim, o que houve entre nós foi um afeto sem pressa. Uma possibilidade que não se consumiu em pressa romântica, mas que ganhou tempo para se provar se seria companheirismo ou apenas entendimento. Ficamos próximos, sem rótulos imediatos. Ele ajudou quando foi possível, não por heroísmo, mas por escolha. Ao final, nos tornamos aliados contra a voracidade do mercado e da exposição. E talvez algo mais floresça no tempo certo se ambos quiserem. A cena final, para mim, foi simples e simbólica. Em uma manhã clara, caminhei até o quarto onde Zhang costumava jogar. No canto da mesa, havia ainda o aparelho luminoso que tantas noites roubara. Um controle, um console. O brilho azul do céu que tantas vezes o acolhera. Peguei o controle com cuidado e, por um instante, imaginei que quebrá-lo resolveria tudo. Não que eu chegasse a isso. Não acredito em atos simbólicos que substituem trabalho. Em vez disso, desenhei uma carta curta e firme. Que ele buscasse ajuda, que respeitasse os horários, que se responsabilizasse. E que a nossa vida valia mais do que pontos ganhos a custo de perda. Deixei o aparelho sobre a mesa como quem sinaliza que o objeto pode existir, mas que nós, como indivíduos, não seríamos definidos por ele. Saí do quarto e, na porta, olhei para trás. Zhang me viu. Seus olhos tinham o brilho vacilante de quem teme, mas tenta. Ele murmurou um obrigado, que era tanto por pequenas coisas quanto por entender que havia perdido o direito de prometer qualquer milagre. Os dias seguintes foram de reconstrução lenta. A presença de Xixi ajudou a dar propósito. O trabalho ofereceu alternativas e novos projetos. Alguns amigos saíram. Surgiram outros relacionados a quem se importa de verdade. O vício ficou, como uma sombra, mas com menos força. Porque a responsabilidade agora havia sido posta de forma visível. Zhang foi trabalhando, com profissionais, para entender o que o levou a buscar vitórias fáceis em telas. Reconheceu que, se quisesse reentrar na vida da filha como alguém estável, precisaria provar isso com constância.
No último dia que cito antes do fim desta história, sentei-me à mesa da cozinha com Xixi, que rabiscava um desenho colorido. O sol entrava pela janela e a cidade parecia um pouco mais amável. O celular, ali pela mesa, piscou com notificações que antes me perturbavam. Peguei-o, olhei para a tela por um segundo e desliguei. Não foi um gesto de teatro. Foi um gesto de prioridade. Escolhi o que merecia a atenção. Algumas pontes foram queimadas e outras estão sendo reconstruídas. Não espero que tudo volte como era. Não desejo que a dor não tenha sido real. Mas desejo, e trabalho por isso, que Xixi cresça num lugar onde cuidados e decisões tenham prioridade sobre distrações que se vestem de escape. Zhang, por sua vez, trilha um caminho que pode levá-lo à reabilitação real. Pode levá-lo também a um espaço de perda definitiva. A escolha é dele, como sempre foi a escolha de cada um. No fim, o jogo seguiu sendo o símbolo do que nos derrubou e do que precisamos resguardar. Era só um jogo, diziam as primeiras desculpas. Era só uma distração, repetiam. Mas quando a distração se transforma em ferida, a família inteira paga o preço. Aprendemos com custo que a vigilância não pode ser vigilância de vingança, mas de cuidado. Aprendemos que provas importam, que a lei existe, e que nem todos os interesses que se aproximam o fazem por causa do nosso bem. Se você acompanhou até aqui, sabe que histórias assim não terminam com um final feliz limpo, ou com vilões claramente humilhados. Elas terminam com escolhas. Algumas duras, outras generosas. A minha foi escolher a proteção de Xixi primeiro. Mesmo que isso significasse abrir mão de certezas fáceis. A sua escolha, se algum dia acontecer algo parecido, será igualmente complexa. O importante é lembrar: ninguém se cura sozinho. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. O que você faria no lugar da Xiue? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Se gostou da história, inscreva-se para acompanhar mais narrativas como esta.